no sertão de Alagoas, onde o sol castiga a terra rachada, e o silêncio só é quebrado pelo vento quente, que levanta a poeira das estradas. Nasceu um homem marcado pelo tempo, pela fome e pela injustiça. Desde menino aprendeu que sobreviver era mais urgente do que sonhar. A infância foi curta, roubada pela seca implacável, pela falta de comida e pelo peso de responsabilidades que nunca deveriam cair sobre ombros tão jovens. A terra não produzia o gado Moria, e o sertão ensinava a força, que quem não endurece, não resiste. Ele cresceu vendo o sofrimento da família, a humilhação de pedir ajuda, a revolta silenciosa do pai, ao trabalhar de sol a sol, para quase nada receber. Coronéis mandavam, jagunços obedeciam, e o povo simples pagava o preço. Cada injustiça se acumulava como brasa guardada no peito. Não havia escola, não havia escolha. Havia apenas o sertão, e suas leis duras, onde a palavra de um poderoso valia mais do que a vida de um pobre. Ainda jovem, presenciou cenas que mudariam seu destino para sempre. Viu homens serem expulsos de suas terras, famílias inteiras perderem tudo por causa de uma dívida injusta, e trabalhadores serem mortos por ousarem reclamar. A polícia muitas vezes servia aos mesmos que exploravam o povo. A revolta começou a crescer, silenciosa, mas constante. No sertão, cada injustiça deixa uma marca, e algumas marcas nunca cicatrizam. Foi nesse cenário que o nome de Lampião começou a ecoar com força. Para uns, um monstro sanguinário. Para outros, um vingador, um homem que enfrentava coronéis e desafiava a autoridade. As histórias corriam de boca em boca, aumentadas pelo medo e pela esperança. Diziam que Lampião ajudava os pobres, que punia os injustos, que enfrentava a polícia como ninguém. Para um jovem sertanejo sem futuro, aquelas histórias soavam como promessa de força, respeito e sobrevivência. O encontro com um cangaço não aconteceu de uma vez. Primeiro veio a curiosidade, depois a admiração e, por fim, a necessidade. Fugindo de uma perseguição injusta, carregando no corpo o cansaço e na alma a revolta. Ele entrou de vez no mundo do cangaço. Não foi recebido com festa, mas com desconfiança. No bando de Lampião, ninguém entrava sem provar coragem, resistência e lealdade. A vida ali era dura, sem espaço para fraqueza. Aprendeu rapidamente que o cangaço não era aventura, mas guerra constante. Dormir pouco, caminhar longas distâncias, viver sempre em alerta. O perigo vinha de todos os lados, da polícia, dos inimigos e até de antigos aliados. A confiança era construída aos poucos, e qualquer erro podia custar a vida. Lampião era respeitado e temido. Inteligente e estrategista, sabia liderar pelo medo, mas também pela admiração. Ele observava cada novo integrante, avaliando seu valor. Como cangaceiro alagoano, carregava no sotaque e no jeito as marcas de sua terra. Conhecia bem a caatinga, sabia se esconder seguir rostros, sobreviver com quase nada. Em combate, mostrou frieza e coragem. Não lutava por prazer, mas por sobrevivência. Cada emboscada era uma aposta entre viver ou morrer. Cada tiro disparado ecoava não só no sertão, mas dentro da consciência. O tempo passou, e a vida no cangaço transformou aquele jovem sertanejo. O olhar ficou mais duro, o coração mais fechado. Viu amigos tombarem, viu inocentes sofrerem, viu o preço alto da vida fora da lei. Nem tudo era justiça, nem tudo era honra. Muitas vezes, o medo falava mais alto. Outras vezes, a vingança guiava as ações. O cangaço tinha regras próprias, mas nem sempre justas. Apesar disso, ele também presenciou gestos inesperados. Viu Lampião ajudar famílias famintas, dividir comida, proteger quem não tinha defesa. O cangaço vivia nessa linha tênue entre o bem e o mal, entre a justiça e a crueldade. Para quem estava dentro, o mundo era cinza, nunca totalmente preto ou branco. Cada decisão tinha consequências, e o sertão não perdoava erros. As perseguições se intensificaram. A polícia estava cada vez mais armada, mais violenta, mais determinada a acabar com o cangaço. Volantes cruzavam o sertão dia e noite. A confiança em coiteiros começou a falhar. O cerco se fechava. O medo passou a fazer parte da rotina. Dormir era um risco, confiar era perigoso, e viver parecia um desafio diário. Em meio a tudo isso, o cangaceiro alagoano começou a refletir sobre o caminho que havia escolhido. Pensava na família distante, na vida que poderia ter tido, nos sonhos que nunca chegaram a nascer. Mas o retorno era impossível. O sertão não esquecia, e a polícia não perdoava. Uma vez no cangaço, o destino quase sempre era a morte. O fim se aproximava, mesmo que ninguém quisesse admitir. O bando estava cansado, reduzido, cercado. Lampião ainda mantinha a postura firme, mas os sinais eram claros. O cerco final era questão de tempo. Cada amanhecer podia ser o último. Ainda assim ele seguia,
porque no sertão, desistir era morrer antes da hora. Quando o desfecho chegou, veio rápido e cruel, como quase tudo naquela vida. Tiros, gritos, correria, poeira e sangue. O sertão testemunhou mais um capítulo de sua história sangrenta. Para uns, foi justiça. Para outros, tragédia. Para ele, foi apenas o fim de uma trajetória marcada pela ausência de escolhas reais. A história desse cangaceiro alagoano não é apenas sobre violência ou crime. É sobre abandono, desigualdade, fome e um sistema que empurrou muitos para fora da lei. O cangaço nasceu onde o Estado não chegou, onde a justiça falhou e onde o povo precisou criar suas próprias regras para sobreviver. Julgar é fácil, entender é mais difícil. No sertão, cada história carrega dor, resistência e memória. E mesmo depois de tantos anos, os passos desses homens ainda ecoam na caatinga, misturados ao vento quente e ao silêncio da terra seca. São lembranças de um Brasil esquecido, onde a linha entre herói e vilão sempre foi frágil, e onde a sobrevivência muitas vezes falava mais alto do que a moral. Se inscreva-se no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe.